questão que se faz tão importante nos nossos dias, que é evangelizar os evangélicos. Isso pode servir, inclusive, para nós, né? Algum tipo de vício ou visão incorreta que ainda guardamos e nem percebemos. Davi orava e pedia ao Senhor que revelasse a ele pecados que eram ocultos. Então, muitas vezes nós podemos ainda carregar algum tipo de sincretismo, algum tipo de crendice que nos acompanhou na nossa vida passada, por assim dizer, antes do nosso encontro genuíno com Cristo. Então, aqui no capítulo 24, só para que a gente possa entender de fato o que é que eu estou falando aqui com vocês, nós vamos ver que esses evangélicos aqui no capítulo 24, eles não conheciam muito bem o Evangelho e Jesus teve que lembrá-los. Não vou fazer um estudo pormenorizado, porque a gente já fez isso. A gente já pregou aqui na questão, nessa passagem dos discípulos no caminho de Emaús, que vai do versículo 13 até o versículo 35. Mas eu queria mostrar somente a vocês essa parte do diálogo de Jesus, quando Jesus então mostra para ele. Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também, versículo 22, que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. A gente sabe que também não foi só isso, que a própria Maria Madalena, ela teve uma experiência com o Cristo ressurreto, ela fala isso aos discípulos, aos apóstolos, mas eles não acreditam, muito pelo contrário. A resposta deles é que aquelas mulheres estavam delirando. Vamos ler isso rapidamente. Vamos abrir o Evangelho de Marcos. A gente já fez isso, mas é sempre bom repetir, pois é uma forma de se fixar. E esses ensinos, eles são muito importantes, não somente para você e para mim, mas para que a gente possa passar adiante. Se é algo que a gente aprende quando a gente é alcançado pela graça, é que nós fomos alcançados para alcançar. Se a graça de fato nos alcança, ela traz para dentro de nós um desejo incontrolável de que outras pessoas também sejam alcançadas. Então, aqui no capítulo 16 de Marcos, versículo 9, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, Marcos 16, 9, primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciado àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, qual é a palavra? Não acreditaram. Então, isso é algo muito atual para a gente. Se a gente falar alguns pontos, assim, bem claros do Evangelho, como, por exemplo, hoje em dia você falar para um evangélico que Jesus lançará pessoas no inferno, é capaz de eles ir para cima de você. Porque a mentalidade de muitos evangélicos é que o inferno é Satanás sentado num trono e Satanás puxando as pessoas para irem para o inferno como se ele fosse dono daquele local. Não, Satanás não é dono do inferno. O inferno foi criado por Deus e é o Senhor Jesus que vai lançar pessoas naquele lugar para a punição eterna. Lugar este que os próprios demônios também serão lançados para sofrimento. Os demônios não estão se alegrando no inferno, mas eles estão sofrendo. E todos os seres humanos que para lá forem irão sofrer da mesma forma. Então, mas há um entendimento assim sincrético que faz com que muitos evangélicos acreditem, né,
que Satanás está reinando no inferno. Não, ele não está. Eu disse isso como exemplo. Quando você fala determinados pontos da Bíblia, como por exemplo, como mais um, você é um pecador miserável. Quantos evangélicos não vão se sentir ofendidos? Mas essa é uma verdade, nós somos pecadores miseráveis. Então, porque você quer ver um evangélico ser confrontado, que ele não conhece o evangelho, você pergunta para uma pessoa: meu irmão, você é evangélico? Provavelmente vai receber pela graça. Sou, graças a Deus. E aí você faz uma pergunta simples, como por exemplo: você se lembra do momento da sua conversão? Aquele momento em que você, pela pregação da palavra, reconheceu que é um pecador, que merecia ir para o inferno, que as suas ações te condenam e que você deveria passar a eternidade toda em chamas e em sofrimentos indescritíveis. E então você se encontrou com o seu Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, e você o amou. E a partir daquele momento, ele passou a ser o centro da sua vida. Quando foi que isso aconteceu na sua vida? Provavelmente as pessoas vão dizer que nunca. Essas pessoas não são evangélicas, porque o evangelho começa aí. É naquele momento em que tudo se torna nada e Jesus se torna o nosso tudo. Então a conversão é isso. Literalmente é uma mudança de direção. Antes a gente vivia buscando os nossos próprios interesses, que eram maus. Mas agora nós buscamos, pela graça, realizar os desígnios de Deus. Então, quando você fala coisas simples como essa, a gente vai se deparar de maneira assustadora que a grande maioria dos evangélicos não conhecem o Evangelho. Isso não é um problema só nosso. Na Bíblia a gente já vai se deparar com pessoas assim. Versículo 12 é justamente a passagem que nós estamos meditando em Lucas 24, e aqui é descrita por Marcos. Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles, que estavam de caminho para o campo. O caminho aqui é o caminho de Emaús, né? Lucas nos fala sobre isso. No versículo 13: indo eles, o anunciaram aos demais. É o que a gente viu lá no final. Finalzinho, né, no versículo 35, fala de como eles voltaram e correndo foram anunciar para os demais que Jesus havia ressuscitado e que eles haviam visto ele. Mas também a estes dois eles não deram crédito. E é o que a gente tem vivenciado no Evangelho hoje. Eu separei alguns pontos, são apenas 5 pontos, eu não espero me delongar muito hoje. Então eu vou já para o primeiro ponto, que eu creio que esses 5 pontos, eles são a diferença entre o evangélico que é evangelizado e o evangélico que ainda não se deu conta do evangelho que ele diz professar. A primeira, e o ponto principal, assim por assim dizer, é a suficiência das Escrituras. A gente tem ouvido muito um debate sobre a inspiração das Escrituras. É muito comum você falar com alguém: a Bíblia diz isso, e a pessoa diz: mas a Bíblia foi escrita por homens. Normalmente essa pessoa não é evangélico, não se identifica com o evangelho. Mas quando você fala com o evangélico: a Bíblia foi escrita por Deus, quase 100% dos evangélicos não vão ter problemas com essa frase. Mas aí, irmãos, é só 50% do problema. Porque saber que a Bíblia foi escrita por Deus é muito importante, mas isso não é todo o problema. O problema é saber que a Bíblia é suficiente. A gente não precisa de filosofia, a gente não precisa de antropologia, a gente não precisa de nenhum tipo de ciência humana para chegar a uma compreensão da revelação de Deus para nós e para a gente viver uma vida que agrade ao Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, se vocês quiserem abrir em 1 de Timóteo, ele diz essa frase tão importante para nós nos dias de hoje. Às vezes a gente passa por ela em 1 Timóteo e não percebe como
Isso tem sido atacado nos dias da gente e muitas vezes não nos apercebemos, porque isso acontece de forma sorrateira, escondida, dissimulada. Mas aqui em 1 de Timóteo, o apóstolo escreve e diz o seguinte, 1 de Timóteo, ele vai nos falar sobre a importância da Bíblia, de como é importante você conhecer a palavra de Deus para que você não seja enganado. No capítulo 6, de 1 de Timóteo. Capítulo 6 de 1 de Timóteo e também no capítulo 3. Vamos abrir em 2 de Timóteo. 2 de Timóteo está mais claro. 1 de Timóteo também fala, mas 2 de Timóteo está mais claro. Ele diz o seguinte, 2 de Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Olha como é importante. Às vezes a gente conhece a palavra de Deus, a oportunidade aqui que a gente tem de estar numa congregação bíblica, onde a palavra de Deus nos é ensinada a todos os encontros, mas se a gente não tomar cuidado, a gente é influenciado, seja pelos meios de comunicação, hoje em dia cada vez mais acessíveis, qualquer smartphone, você pode ver televisão, rádio, as mídias sociais como o YouTube, já tem canais que são transmitidos ao vivo. Então há uma fonte cada vez maior de informações que nós temos que ter muito cuidado como essas informações influenciam na nossa vida. Então aqui no capítulo 3, mais graça da parte de Deus, sejam todos muito bem-vindos. Versículo 14 diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, o que é que nos torna sábio, irmãos, para a salvação pela fé em Cristo Jesus? Alguém pode me dizer? As sagradas letras. As sagradas letras é um sinônimo para a Bíblia, para a Sagrada Escritura. Mas olha aqui o que diz agora no versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Preste atenção agora nesse último versículo do capítulo 3 de 2 de Timóteo. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Bíblia nos diz que a Bíblia é suficiente para que eu e você sejamos obreiros que fazem corretamente a obra de Deus. Então eu não preciso estudar administração para administrar uma igreja. Mas pastor, e aí, como é? O senhor tem feito algumas aulas assim de marketing? Porque eu acho que a igreja está precisando assim. Pastor, o senhor não está interessado em fazer um curso ou algum irmão em mídias sociais para que a gente, quem sabe assim, consiga crescer um pouco mais, tornar mais famoso, ganhar mais vidas para Jesus? Então, hoje em dia, parece que isso é quase que uma imposição. Se você não for uma pessoa que tem esse tipo de conhecimento secular, e o secular e o sagrado, né, eles são coisas distintas. Você pode ter um trabalho secular e continuar sendo um servo de Deus, sem problema nenhum. O problema é quando você quer trazer o secular para dentro da obra do Senhor. Não, a obra do Senhor é feita no Espírito. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em Espírito e em verdade. E mais uma vez, eu vou repetir o versículo 17, que é esse que eu quero dar ênfase. O primeiro problema que a gente encontra com os evangélicos que precisam ser evangelizados é que, para a maioria dos evangélicos dos nossos dias, a Bíblia não é suficiente.
A Bíblia não fala tudo para eles. A Bíblia não resolve o problema deles. Por exemplo, a Bíblia não me diz como eu devo ficar rico. Mas quem disse que você deve ficar rico? Ou pior, quem disse que você tem que pensar em ficar rico? Porque se você está pensando em ficar rico, você já está em pecado. Então é isso que a Bíblia fala e afirma. A Bíblia não me diz como ter um casamento perfeito. Mas quem disse que você teria um casamento perfeito? Quem disse isso? Quem prometeu isso? Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que um cristão pode passar por um evento muito doloroso, que é o processo da separação. Se a mulher incrédula ou o esposo incrédulo abandonar o matrimônio, o que foi abandonado, ele não fica obrigado a escravizado aquele relacionamento que a parte incrédula abandonou. Paulo fala expressamente sobre isso em 1 Coríntios. Então a gente tem visto hoje pessoas buscando na psicologia, por exemplo, 90%, e eu estou sendo bem otimista, 90% dos livros evangélicos que falam sobre matrimônio evangélico são baseados muito mais em psicologia do que na Bíblia. 90%, ou grande parte dos livros que falam sobre educação infantil cristã, são muito mais baseados em psicologia do que na Bíblia. Então parece que a Bíblia não é mais suficiente para o evangélico moderno. Ele precisa de outras fontes. Ele precisa de filósofos. Ele precisa, de historiadores seculares mostrando para eles determinadas coisas. A Bíblia não é mais suficiente para a grande maioria das pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque essa influência, ela entra de maneira sorrateira. A pessoa, várias vezes até, ela vai usar uma filosofia mundana e ela vai justificar essa filosofia mundana falando um versículo fora do contexto. E a gente tem que ser um obreiro aprovado nesse sentido. Não, ele está falando nesse versículo, mas é fora do contexto. Esse versículo não está falando sobre isso. Esse versículo está num contexto totalmente diferente desse que essa pessoa está me dizendo. Então, nós precisamos fazer essa declaração de fé para a gente, em primeiro lugar. Será que a Bíblia é suficiente para mim? Para o meu relacionamento com Deus? Para que a minha vida seja, de fato, agradável a Deus e agradável a mim? Ou eu preciso de algo mais do que a Bíblia para chegar a uma compreensão das realidades espirituais? Então a gente vai ver evangélicos, inclusive, estudando seitas, religiões diabólicas, religiões que nada tem a ver com a Bíblia, para tentar entender os demônios. Comum você entrar numa igreja neopentecostal e alguém dizer que você está com a pombagira. Pombagira é uma expressão candomblé. Nada tem a ver com a fé cristã. Você não vê nenhum demônio sendo chamado por o nome do candomblé na Bíblia. Então, não, mas tem lá Astarote, Baal. Astarote e Baal não são demônios. Eram deuses cultuados por povos pagãos. Nada tem a ver com essas entidades. Ainda mais do jeito que é aplicado nas igrejas evangélicas hoje. Então, é preciso que o movimento evangélico dos nossos dias seja evangelizado. Isso cabe a nós. Se a gente de fato conhece o Evangelho, nós devemos, por amor, quando o Senhor nos conceder a oportunidade, porque isso nunca deve ser fonte de contenda, a gente nunca vai contender com alguém, até porque já aprendemos de maneira exaustiva aqui que o Senhor disse para nós, todos, que não devemos dar pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Então, se a pessoa não quer ouvir, a gente não ensina. Mas se a pessoa chega e diz, então é assim, você vai dizer, é assim. E você vai apresentar por que é assim. Como nós já lemos aqui em Timóteo, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então a pessoa às vezes, ela está lá, mas na minha igreja pregava isso.
Mas isso não é bíblico. E eu posso mostrar para você se você quiser. E às vezes a pessoa vai ver na Bíblia. Eu passei por essa experiência na minha vida. Comecei numa igreja que não era bíblica. E eu ouvi a respeito do verdadeiro evangelho e eu criei. Por quê? Porque estava na Bíblia. E eu vi que aquilo que estavam me ensinando estava errado. E esse é o processo da verdadeira libertação. O próprio Senhor Jesus, conhecereis a verdade, Ele nos ensinou isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente vive hoje, nos nossos dias, uma igreja que não tem mais a Bíblia como suficiente, é o que a gente está vendo hoje, por exemplo, na área política. Então, o evangélico precisa estudar uma série de filósofos políticos para entender qual deve ser o posicionamento político do evangélico. Não. Nós todos somos teocráticos. Nós temos um governo, que é o de Deus. Independente de quem esteja no poder temporário, o trono eterno sempre esteve e estará ocupado. E é Deus que está lá. Para nós isso é suficiente. Ele está no seu alto e sublime trono. Isaías viu, lá em Isaías capítulo 5, o Senhor no seu trono, mesmo quando o rei Uzias foi morto. Ele estava lá no seu trono. Então é importante que a gente entenda isso. O segundo ponto que eu queria tratar com vocês sobre evangelizando os evangélicos é o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Parece simples, e de fato é simples, mas não se engane com o fato de ser simples, que é facilmente aceito. Muito pelo contrário. Por ser simples, a maioria das pessoas não aceita. E eu queria mostrar isso para vocês de uma maneira muito direta. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, fala sobre isso em vários trechos, mas há um trecho da Bíblia assim que eu creio que todo cristão ele deve ter na sua, principalmente quando ele for evangelizar alguém, ele precisa ter um conhecimento desse texto em especial, que é Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo fala justamente nesse contexto, colocando todos debaixo da mesma condenação, tanto os judeus, que seriam os evangélicos de hoje, quanto os pagãos. Então, todos estão debaixo da mesma condenação se não creem no Evangelho de Jesus Cristo. Mais uma vez, às vezes a gente comete o erro, e assim, é normal, não é um erro na verdade, é muito mais uma maneira de falar. A gente fala assim, Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus, mas não é. Correto seria, né? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu João. Porque o Evangelho vem dessa expressão boa notícia. E a boa notícia fala justamente de pecado, justiça e juízo. Por isso aqui no capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo, depois de se esforçar, né, pelo Espírito, em mostrar que tanto os ímpios, né, que não conhecem a Deus, quanto os judeus que diziam conhecer a Deus, estavam condenados debaixo do mesmo pecado, que é o que não crê em Jesus Cristo. Ele vai nos falar a partir do versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Perceba, não é que o Antigo Testamento foi trocado ou deixou de valer. Jesus mesmo disse, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Mas a ideia sempre foi, a lei nunca justificou o homem, mas serve para nos mostrar que nós somos condenados. É muito difícil você falar para uma pessoa que vive uma vida moralmente correta que ela vai para o inferno. Ela não vai aceitar isso. Mas como eu vou para o inferno? Eu trato bem meu filho. Eu nunca traí minha esposa. Eu pago todas as minhas contas em dias. Eu nunca bati em ninguém.
Então você pode encontrar com pessoas que vivem vidas corretas, que se esforçam para ter uma vida moralmente correta. Você falar para essa pessoa que ela vai para o inferno, essa pessoa vai ficar com raiva de você e ela não vai compreender. Mas como assim eu vou para o inferno? Eu sou uma pessoa boa. E por quê? Porque na maioria das vezes a gente mede a nossa bondade pela maldade dos outros. Então você fala, eu nunca matei, eu nunca roubei. Sim, mas é só por isso que as pessoas vão para o inferno? Inclusive a pessoa pode ter roubado e ir para o céu se arrepender. Olha o ladrão da cruz. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando para a gente, inspirado pelo Espírito Santo, para ficar bem claro, né? Deus falando por Paulo. Justiça de Deus, versículo 22, mediante a fé. Mostrando, desde o começo, sempre foi por meio da fé. Fé em quê? Fé na palavra de Deus. Fé naquilo que Deus disse para a gente. Então, o que foi que justificou Abraão? Foi o fato dele ter levado Isaac e estar disposto a matá-lo? Não. Foi a fé de que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos, porque de fato foi isso que aconteceu. Isaac nunca existiria se não fosse Deus. Sua esposa, estéril. Ele, idoso. Nunca teriam filhos. Mas Isaac veio. Então é a fé na promessa que justifica o pecador. Então aqui, e a promessa é Jesus Cristo. Desde lá do Éden, a promessa é o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante a fé em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, todos vocês sabem, mas eu só vou lembrar, não é um nome duplo, né? Como João Paulo. Não. Jesus Cristo é Jesus ou Cristo. Cristo é um adjetivo, tá? Adjetivando Jesus, está dizendo quem é Jesus, a missão dele. Ele é ungido, escolhido de Deus para a missão de justificar pecadores. Versículo 22 ainda. Para todos e sobre todos os que creem. Então, independente da etnia, independente do time que você torce, da sua corrente política, você pode ser salvo, se você crê em Jesus. Maravilhoso isso. Por isso é triste quando as pessoas colocam limites e muitas vezes levantam bandeiras que separam. Quando na verdade a gente deveria estar unindo as pessoas por meio do Evangelho. De maneira bem clara, unindo aqueles que têm que ser unidos, que são os eleitos. Porque não há distinção. Versículo 23, e é isso que a gente prega. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Todos pecaram, todos. O único que não pecou foi Jesus. Por quê? Porque ele é 100% homem, 100% Deus. Ele é Deus, por isso ele não peca. Nunca pecou. Em tudo foi tentado, em nada pecou. Fora Jesus, todos pecaram. O catolicismo se engana, prega uma heresia muito perigosa, que é o fato de Maria ser sem pecado. E a justificativa é uma coisa assim completamente absurda. Porque eles dizem que Maria tinha que ser sem pecado para Jesus ser sem pecado. Então, se a lógica fosse essa, a mãe de Maria tinha que ser sem pecado para que Maria fosse sem pecado. E a mãe da mãe de Maria tinha que ser sem pecado para que a mãe de Maria fosse. Então, vê que é uma lógica que não existe, irmãos. Jesus é sem pecado porque ele é Deus. Ele foi colocado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, mas ela mesma foi justificada pelo sangue daquele que ela gerou, seu Salvador. Então é importante que a gente tome cuidado. Pois existem evangélicos que foram, que vieram do catolicismo, que tem uma dificuldade muito grande,
em tratar Maria como uma cristã. E as pessoas querem botar Maria em pedestal. Não, tudo bem, ela não é deusa, mas assim, ela não é uma pessoa normal. Claro que ela não é uma pessoa normal. Ela é uma eleita do Senhor, como todos os santos. Então, aqui todos pecaram. Todos pecaram. Todos. Não tem bom. Fulano é uma pessoa tão boa. Não, Fulano não é uma pessoa boa. Você que pensa. Olha, irmão, você quer ver como uma pessoa não é boa? Vamos imaginar que alguns de nós, a gente já deve ter visto isso em filme de ficção, né? A gente colocasse um capacete daquele que mostra os pensamentos. Já pensou? Semana passada a gente estava aqui com o projetor. Então vamos imaginar, se Deus permitir, a gente estar vivo e reunido aqui semana que vem, trazer o projetor. E aí eu vou pegar um capacete e vou botar na cabeça de cada um de vocês e os pensamentos do dia vão ser projetados aqui nessa tela. Quem ficaria? Quem quer ser o primeiro? Algum voluntário? Mas a gente sendo crente, somos cristãos, mas continuamos tendo pensamentos e lutamos contra ele. É uma das marcas do cristão. Ele está em luta contra os seus pensamentos. Por isso que o apóstolo Paulo fala algo que muitos pervertem. Não sou mais eu que faço isso. Não. Então Paulo está dizendo lá, quando você peca, você está justificado, porque não é você que peca. É você que peca, sim. E se você não se arrepender, é sinal de que você nunca foi alcançado pela graça. O que Paulo está mostrando é o fato da gente ser cristão não vai nos livrar de ter que lutar contra o pecado o tempo todo. E o pior pecado para a gente é o nosso. Então o nosso coração vai o tempo todo estar armando ciladas, a nossa mente. E a gente vai ter que, pela palavra, combater pensamentos. Lutero tem essa frase que a gente já citou algumas vezes. Eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, perdão. Eu só tenho uma cabeça, né? Sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. Então, é assim o cristão. Vem aqueles pensamentos impuros e a gente luta contra eles. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque esses dias eu li, acho que foi até um artigo, né? Numa dessas fanpages que se dizem evangélicas, protestantes, reformadas, bíblicas. E tinha um rapaz descrevendo e agradecendo o pastor, o aconselhamento do pastor dele, que também era psicólogo, que salvou a vida dele. Então essa pessoa foi chamada, né, foi apresentado o evangelho, e essa pessoa tinha sérios problemas, porque ele tinha pensamentos impuros, principalmente morais, e ele se sentia culpado por aquilo, e ele falou com o pastor disse, isso daí não tem nada a ver com Bíblia, nem com o mundo espiritual, isso é um problema psicológico. Aí ele foi para o psiquiatra, passou remédio, foi para o psicólogo disse que quando você tiver pensamento pecaminoso, você esquece isso, não leve isso a sério. E ele disse que ele melhorou muito, e aí ele agradeceu. Então por quê? Porque aqueles pensamentos imorais, eles não existem. Como assim eles não existem? Eles existem sim. Olha o perigo de um aconselhamento não bíblico. Olha o perigo de alguém que não tem a Bíblia como suficiente. Não estou dizendo que uma pessoa não precise de psiquiatra. Tem doenças mentais que precisam sim ser tratadas com medicamentos. Mas o pecado não é uma dessas doenças. O pecado é uma doença espiritual e deve ser tratada de forma espiritual. Você pode, claro, existem inúmeras doenças mentais que devem ser tratadas com toda a seriedade, mas o pecado não é uma delas. É por isso que a gente tem que ter cuidado, irmãos. Porque a gente tem vivido uma geração assim, que quer transformar o pecado numa espécie em algo assim simples, que pode ser tratado de qualquer jeito. O pecado é algo tão sério que Deus teve que vir ao mundo, morrer
para que a gente fosse justificado. Como é que o pecado é uma coisa simples? Se o próprio Deus teve que morrer para que eu e você fôssemos justificados do nosso pecado. Então, quando você sofre por conta do pecado, ainda que seja no pensamento, é bom esse sofrimento. É um sofrimento segundo Deus, que nos leva a um arrependimento progressivo e que nos protege de cairmos em mais pecado. Porque o pecado, irmãos, é igual a barata. Se você viu uma, pode ter certeza que tem um monte escondida. Aquela que você viu é a suicida. É aquela que disse, eu vou me matar hoje. Aí veio aqui, alguém pisou nela. Aí tem um monte, esperando só o apagar das luzes para começar a passear aqui. Está repreendido, pastor. Mas é assim, irmãos. A gente precisa lidar com seriedade. Então, o conhecimento do Evangelho de Cristo passa pelo fato de você conhecer o seu pecado. O pecado que te separa de Deus. Mesmo nós que somos cristãos. Mesmo você e eu que acreditamos que fomos regenerados, que acreditamos que fomos levados à conversão pelo Espírito Santo, que houve uma mudança de vida na nossa existência aqui na Terra, mas nós continuamos lutando contra o pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Independente de ser religioso ou não. Você é um pecador miserável. É comum você falar com um evangélico hoje que ele é pecador e ele se sentiu o quê? Ofendido. Você nem me conhece como está falando isso de mim. Já aconteceu isso comigo. Falei, irmão, nós somos pecadores. Fale por você. Eu já não peco há muito tempo. E meu filho. Você está bem, mal. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. E por que essa redundância? Porque eu já disse para os irmãos, e é sempre bom lembrar, o que Paulo está dizendo aqui é mais ou menos assim: nós somos justificados de graça grátis. Mas se é de graça, é grátis. Se é grátis, é de graça. Por que essa ênfase? Porque Deus já sabia, né? E o falou por meio de Paulo, que as pessoas iriam vender o céu nos nossos dias. A Igreja Católica fez isso tanto, irmãos. O nome era indulgências. As pessoas pegavam um pedaço de papel e compravam o seu pedaço do céu. Eles chegavam a dizer, você pode cometer o pecado que você quiser, não precisa se arrepender. Você tem aqui uma assinatura do Papa, ele garante que você vai entrar no céu sem arrependimento. Né? Era a indulgência, que foi combatida por Lutero, e foi uma das causas da revolta de Lutero na Reforma Protestante. E hoje em dia a gente tem visto isso no meio evangélico, tanto nome, campanhas. A gente tem visto libertação. Pastor, meu marido está sofrendo pelo demônio do adultério. Não é demônio, não. É pecado. Ele precisa de arrependimento, não é de libertação. Então, a pessoa chama de demônio por quê? Para tirar a responsabilidade. Aí coloca a responsabilidade no demônio. A pessoa não tem culpa nenhuma. Tem sim. Se nós formos alcançados para... não, então é libertação. Então você vem, o pastor aqui é especialista em libertação, você vai pagar R$1.000 e o demônio do adultério vai sair da sua vida de uma vez por todas. Vocês sabem que isso existe. Em igrejas bem perto daqui. Tudo pode ser pago, pode ser comprado por uma igreja evangélica hoje em dia. Então é assustador. E Paulo está dizendo aqui, Deus está falando que o Paulo é de graça, é grátis. Se alguém está colocando preço, é porque não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é de graça grátis. Ele vem por meio da fé e ele não coloca barreiras, muito pelo contrário, ele destrói fortalezas que nos impedem de nos aproximar de Deus. Mas a gente tem visto hoje, nós aqui,
Eu e alguns daqui, a gente já teve que pagar para ir para congressos para aprender. Ou seja, significa que quem não tem dinheiro não tem esse tipo de aprendizado, então esse aprendizado não é tão bom assim. Porque como assim eu tenho que pagar para me tornar um melhor cristão? Tá certo isso? É errado, irmão. Então é perigoso a forma como o movimento do Evangelho tem se direcionado nos nossos dias e parece que está tudo normal. Parece que é tudo normal. Não é normal. A Bíblia diz que não é normal. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há. Redenção, redimir significa pagar. Pagar o débito de alguém. Redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue. Jesus morreu e a gente viu aqui como foi. Vimos aqui recentemente o filme dirigido por Mel Gibson, parte do filme que mostra o sofrimento de Cristo para nos pagar, para pagar o nosso pecado. E esse filme ele nos ajuda a enxergar um pouco, mas a gente tem a Bíblia, que é muito mais perfeita que qualquer filme, que fala lá em Isaías 53, ele foi moído pelas nossas transgressões. Irmãos, ele foi moído. Aquele verbo, irmãos, se você quer entender o significado desse verbo no original, é só você ir num lugar onde o pessoal faz caldo de cana. Já foi? Eu não tomo caldo de cana, porque se eu tomar caldo de cana, eu ganho 5 quilos em um copo. Eu tenho uma facilidade muito grande de ganhar peso. Mas se você pegar você for num lugar desse, lá na boca do rio, tinha gente que vendia quase de frente da igreja na hora. Você pega aquele pedaço de cana e a pessoa passa uma vez. E ela, você diz, não, já passou, né? Ele vai passar umas 20 vezes. Na 19ª ainda está saindo líquido. Impressionante, né? Você já viu aquela máquina? Pois é o que ele está falando. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E às vezes a gente não tem noção do que o verbo está falando. Isaías, eu não estou nem falando do filme de Mel Gibson, eu estou falando Isaías 53. A justificação da gente, lá em Isaías 53, sendo predita. E Paulo aqui relembrando a redenção que há em Cristo Jesus, pelo sangue, como propiciação. Propiciação, os judeus inclusive tinham um propiciatório, era onde se aspergia o sangue dos animais sacrificados, porque era pelo sangue que as pessoas eram purificadas. E aqueles animais só apontavam para o sacrifício que de fato nos purificaria, porque ninguém nunca foi purificado pelo sacrifício de animais. Hebreus deixa isso muito claro, mas independente de Hebreus, a gente tem o Evangelho que deixa isso mais claro ainda. Versículo 25. Aqui Deus propôs pelo seu sangue como propiciação mediante a fé. Perceba, mediante, esse verbo significa por meio de. É o meio que nós recebemos a graça, é a fé. Para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Justamente essa ideia de que o Senhor, Ele perdoa pecadores. Como o apóstolo Paulo vai dizer, fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, do qual eu sou o maior de todos. Versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, pois, a jactância? Então, por que uma pessoa vai se orgulhar de ser salvo? Você foi salvo pela graça. Como a gente está vendo, como Jesus fala de um homem que não estava justificado, mas achava que estava. Em Lucas 18, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Qual foi o que foi justificado? O publicano. Por que ele era publicano? Não, porque ele tinha fé. É a fé que nos justifica. Somos justificados pela fé. Onde, pois, a jactância foi todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Mas hoje em dia parece que isso está em desuso.
Então, é comum você ouvir expressões como eu conquistei isso no meu joelho. Irmãos, a única pessoa que conquista alguma coisa no joelho é um lutador de vale tudo, né? Então, ele conquista no joelho. Então, ajoelhado de repente ganha uma luta. Mas um cristão, a vida de oração para o cristão é de extrema importância. Mas a gente não ganha as coisas porque ora. A gente porque foi ganho por Cristo, a gente ora. Nossa oração é uma evidência da nossa salvação e não a causa dela. E nem a causa da salvação de alguém. Fulano está na igreja porque eu orei. Milhares de pessoas foram alcançadas porque eu orei. É a nossa obrigação orar pelas pessoas, até para aqueles que nos odeiam. Por exemplo, nós estamos plantados aqui em Corre de Farias, devemos orar sim por esse local. Porque o Senhor nos plantou aqui. Devemos orar por todos os outros? Sim, mas em especial por esses locais que Deus já nos plantou. Porque isso não é aleatório. A gente não está no Alto das Pombas, em Cosme de Farias, por acaso. A gente não está aqui como aqueles que acreditam na teoria do Big Bang. Explodiu o mundo e aí surgiu tudo. Do nada. Não. Foi Deus que colocou a gente aqui, como Deus colocou a gente lá no Alto das Pombas, e a gente tem que orar. Por esses locais. Por outros também, mas por esses locais em especial, pois é onde nós estamos. Plantados pelo Senhor. Então aqui ele diz, versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Olha que coisa. Das obras da lei. Ele não está dizendo que você é salvo e por causa disso você não praticará boas obras, como algumas pessoas interpretam isso. Muito pelo contrário. Efésios ele diz que nós fomos salvos pela graça para boas obras. O que Paulo está falando aqui não é das boas obras que todos nós praticamos como evidência de salvação. Ele está dizendo que as obras da lei nunca salvaram ninguém e nunca salvarão. Aquelas centenas de leis que os judeus praticavam nunca podiam salvá-los. Todos deveriam ser salvos pela fé no Messias Jesus. Ou em Jesus, o Cristo de Deus, nosso Salvador. É porventura Deus somente dos judeus? Não. É também dos gentios? Sim. Mas que coisa. Paulo faz duas perguntas e responde, né? Por quê? Porque alguém iria responder errado, com certeza. Então ele já dá logo a resposta. Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso. Quem era o circunciso? O judeu, que fazia esse sinal da circuncisão. E mediante a fé, o incircunciso. Ou seja, não precisamos ser circuncidados para ser salvos. Alguns do primeiro século tiveram dificuldade. E tinham aqueles, né, que Paulo combateu muito, que diziam que para você ser um cristão, você tinha que se tornar primeiro um judeu. Paulo disse de jeito nenhum. Senão a gente está anulando o Evangelho de Cristo. Ele vai falar isso mais precisamente na carta aos Gálatas. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, a lei não é anulada. De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei, porque a lei nunca teve o propósito de salvar, mas de mostrar a necessidade de salvação de todo homem. Por quê? Porque a exigência de Deus é a perfeição. Existe algum homem perfeito? Já existiu algum fora Cristo perfeito? Nunca. Mas a exigência de Deus é perfeição, e a gente não tem isso para dar. Nem perto. Daí a necessidade de termos um Salvador. E o movimento evangélico tem se esquecido disso cada dia que passa. Parece que Jesus se tornou devedor e não credor. Ele está devendo uma série de promessas que ele não fez para gente que ele não conhece. E quando eu falo não conhece, não é no sentido de que ele não conhece, porque ele conhece, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Mas não conhece no sentido de que ele não tem relacionamento. Pessoas que naquele dia dirão, Senhor, Senhor, e ele diz, nunca te conheci.
Mas tem um monte de gente. Eu vi isso, um vídeo de uma dessas denominações que tem milhões de seguidores, um pastor dizendo: olha, vocês vão pegar o extrato do seu dízimo, vocês vão subir no monte e vocês vão exigir que Jesus cumpra a parte dele, porque vocês cumpriram a de vocês. Irmãos, isso é televisão. Isso está em qualquer mídia. Imagine, você com um pedaço de papel, dizendo: e aí, Deus, cadê? Cadê o meu carro? Cadê meu casamento perfeito? Cadê aquela minha cura que eu pedi? Aqui, ó, estou aqui com os extratos tudo. Está cheio de evangélico assim, irmão. Que parece que Jesus se tornou devedor. Não, irmãos, ele nunca se tornou devedor de ninguém, ele não é devedor de nada. A gente não merece nada a não ser a justa ira de Deus. Por isso que quando a gente é salvo, e um pastor corretamente fala no passado, o pastor do passado corretamente diz isso, que todo cristão que atravessar a porta do paraíso tem plena convicção que não merece estar ali. A salvação começa quando a gente tem essa plena convicção de que a gente não merece ela. Aí começa. Quando a gente ainda pensa que merece alguma coisa de Deus, nem começou. Porque Deus não fez isso na minha vida? Como assim? Porque Deus não fez. Ele não é obrigado a fazer nada. Então, os evangélicos hoje em dia parece que se esqueceram, ou de propósito não querem que se toque nesse assunto. Terceiro ponto, e eu já não posso demorar muito o horário, não vou demorar, são 5 pontos, mas os 2 que eu falaria mais eram esses, principalmente o Evangelho de Jesus Cristo. Terceiro ponto, algo que tem sido deixado de lado hoje no movimento evangélico é a questão da verdadeira conversão. Vocês todos sabem como isso tem se tornado algo banalizado. Uma pessoa frequenta uma igreja por anos, e ele nem é batizado, mas vai para todo culto, não sei, né? Mas vai para o culto, vai para isso. Não se batizou ainda, os motivos são os mais absurdos possíveis. Pessoas que acreditam que foram convertidos porque choraram. Alguém deu um testemunho falso. A pessoa se emocionou e disse: quem quer aceitar Jesus aqui hoje? Eu fui para várias reuniões assim, antes de ser salvo, claro. Quem quer aceitar Jesus aqui hoje? Eu. Ah, não, você não sabe, mas eu sou evangélico. Fui para uma reunião ontem, aí aceitei Jesus. E a pessoa vivendo uma vida de pecado. Pergunta para ela: você é evangélico? Às vezes a pessoa até se batiza, até frequenta uma igreja, mas ela nunca teve a experiência de conversão. Conversão fala de mudança de direção, irmãos. E é uma mudança total. Não é uma mudança de 20 graus, 30 graus. Não, é uma mudança total. Você estava indo em uma direção e agora você está indo na oposta a que você estava indo. Isso é conversão. É uma mudança total de direção. Se isso não aconteceu, se você não foi feito uma nova criatura, você ainda não é salvo. E o movimento evangélico é culpado de negligenciar essa verdade. Propositadamente. Por quê? Porque se a gente prega isso, pessoas se sentem ofendidas saem da igreja. Aqueles que aceitaram Jesus com levantar de mãos e que muitas vezes dão dinheiro e até dão mais dinheiro do que aqueles que são crentes nominais, eles vão sair também ofendidos. Então não se prega sobre isso. Sobre a necessidade do novo nascimento, da conversão verdadeira. Você tem que ser uma nova criatura. E eu quero mostrar isso para vocês na Bíblia. Abram comigo em 2 de Coríntios. Rapidamente, já vou terminar.
2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, para a gente ser mais objetivo. E assim, se alguém está em Cristo, percebeu? Está em Cristo. Significa, essa pessoa é crente, essa pessoa é salva, ela está em Cristo. Quem está em Cristo nunca deixará de estar. Um salvo nunca deixa de ser salvo. Mas muitos pensam que foram salvos e nunca foram de verdade. Isso acontece, e muito. Mas um salvo nunca perde a salvação. Por quê? Porque não depende dele. Ele foi salvo por aquele que é perfeito. Perfeito, inclusive, no salvar. Então, ele é perfeito na sua obra de salvação. Nenhum dos seus se perderá. Então, aqui Paulo diz, e se alguém está em Cristo, é nova. Preste atenção no que ele vai dizer a partir de agora. As coisas antigas já passaram. As coisas antigas. Se lembra aquela época que a pessoa pisava no seu pé e você pisava de volta? Se lembra naquela época que tudo que você queria era ter uma vida mais confortável, proporcionar talvez, né, uma vida de delícias para você? Era o passado. Lembra quando você desejava aquelas coisas? Acabou. Por isso que é assustador quando você vê pessoas que dizem assim: desde criança, pastor, eu sempre sonhei com um casamento assim de princesa. E Jesus realizou meu sonho. Estou me casando aqui com um príncipe. Olha que ilusão. Vai achar. E eu aqui de princesa. E a gente está aqui num castelo que o Senhor me permitiu alugar. Aleluias! Aí você fala assim, não, aleluia não tem nada a ver com o Paulinho. Estou falando aleluia em relação à pessoa que está enganada. Tem que olhar com o irmão e diz, pare com isso, irmão. Então, a pessoa às vezes pega isso, sabe? E ainda agradece. E se esquece de uma profecia que diz, deu-lhes o que pediu. E enviou uma enfermidade mortal. A pior coisa que pode acontecer com um crente é ele receber de Deus aquilo que ele está pedindo na carne. Se Deus te der aquilo que você pede na carne, irmão, é desespero. Porque vai arder. E não é ardida de metiolate e nem de perfume. É ardida de fogo, né? Então, nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, a gente como cristão, a gente deseja outras coisas. Para que eu vou querer dinheiro, irmãos? Se eu sei que dinheiro é cilada, se eu sei que é o Senhor que vai me sustentar, se eu sei que se eu tiver mais dinheiro, eu vou ter mais responsabilidade com aquilo que é colocado na minha mão. Então, assim, por que eu vou desejar determinadas coisas que eu desejava antes? Se agora eu sou uma nova criatura. Então, como uma nova criatura, eu desejo ser mais o quê? Espiritual. Ô Senhor, como eu preciso de amor, de fé, de esperança. Senhor, como eu preciso perdoar. Me dá no coração, Senhor, perdoador. Senhor, me ajuda a ser humilde. Senhor, eu sou tão orgulhoso. Imagina uma pessoa chegando assim, né? Eu já ouvi. Não, eu não preciso ser tratado nessa área de humildade, não. Eu sou muito humilde. Irmãos, humildade, quem disse isso foi um pastor do passado. Humildade é a qualidade de um cristão que, quando ele reconhece, significa que ele perdeu. Porque o verdadeiramente humilde nunca vai se achar humilde. Ele sempre vai achar que tem que ser mais humilde. E ele está certo nisso. Então, cuidado.
Porque a verdadeira conversão ainda continua sendo a evidência de salvação. Se a sua vida não mudou, você não foi salvo. Se a sua vida não mudou, se a sua forma de pensar e de sentir não mudou, você não foi salvo. Não adianta o rótulo que você está vivendo. Você pode usar kippah, que é aquele chapeuzinho do judeu. Você pode, meu filho, usar um monte de crucifixo. Você pode pegar sua casa e encher de versículo bíblico. Você não é salvo. Você não é salvo. Sua vida tem que mudar. E começa no coração e na mente. Tem quarto ponto. A união com o corpo de Cristo. Outra coisa banalizada. As pessoas não têm mais preocupação de fazerem parte de uma congregação e quando fazem parte, não entendem o que isso significa. Por exemplo, quando você vai para uma escola, daqui a pouco começa a sua, viu? Pequenininha, e a sua também, viu? Quando é que começa a aula de vocês? Acho que em março, né? Quando você... Fevereiro já? Olha, tá vendo? Aproveite. Então, quando começa, você já sabe, você tem aula de que dia até que dia? Segunda a sexta. E se ele não quiser em quinta, Paulinho? Ó. Ei, Paulo Henrique, você já sentiu, né? Pelo que quinta não é opcional. E você tem que ir de segunda e é de que horas até que horas? De 7h30 até 11h. Olha, você diga a hora certa que seu pai está aqui. É de 7h30 até que horas, Paulo? No mínimo tem que acordar umas 6 horas para 7 e está saindo de casa. E até que horas a aula? 11h30. 11h30, tá vendo? Então, é isso aí. Se ele chegar 10 horas e disser, mas professor, eu não estou mais assim sentindo vontade de assistir a aula. Me liberem aí. O que você acha que vai acontecer? Tem que ir lá para os... Aí, ó. Doutor Paulo, que é assim, doutor Paulo. Doutor Paulo, Paulo Henrique aqui está dizendo que não está sentindo mais vontade de assistir aula. O que a gente faz aqui na escola? Só diga para ele que ele vai achar quando chegar aqui em casa, viu? Então, imagine, irmão, se a gente sabe disso com uma coisa tão simples que uma criança aprende. A criança começa a ir para a escola com 3, 4 anos. Ela é alfabetizada, acho que com 6, não é isso? Ela já aprende. É de segunda a sexta. É de 4 a 5 horas, né, de aula por dia. Mas se é evangélico, quando eu tiver com vontade eu vou. Não é assim? O horário que eu tiver que chegar eu chego. O horário que eu quiser sair eu saio. O que eu quiser fazer eu faço. O que eu não quiser fazer eu não faço. Você já imaginou isso? Quer dizer que a casa de Deus virou isso? É esse tipo de compromisso que as pessoas que congregam têm? É isso que é ser membro do corpo de Cristo? Será que é isso? Que um estudante de 6 anos de idade tem mais compromisso com a sua escola, que alfabetiza ele, do que um cristão que diz que morreu e agora vive por Cristo tem? Com a igreja que Cristo fundou, no seu sangue. Eu, é o que Cristo diz, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo. Nosso compromisso não é com homens, é com Cristo. E as pessoas hoje acham que congregam em determinado lugar e não têm compromisso algum. Entram e saem. E ainda tem aqueles que se acham até espiritualmente superiores porque dizem que congregam em todas as igrejas. Você congrega onde? Não, eu não estou mais debaixo dessa prisão. Eu fui liberto disso. Eu congrego na igreja de Cristo. Então eu posso ir para o Testemunho de Jeová. Eu posso ir para o Adventista do Sétimo Dia. Eu posso ir para o Mormons. Eu posso ir para todo tipo de seita. Eu posso ir para a Universal. Eu posso ir para uma igreja reformada. É a mesma igreja de Cristo.
E eu visito várias igrejas. Inclusive, se você é um irmão ou irmã solteira, tem gente que vai ser tentada a isso, né? Eu conheço algumas pessoas que tinham essa prática. Então, cuidado. Deus te colocou em um lugar específico. E você vai ter que dar conta naquele dia de como você agiu naquele lugar específico. Para aqueles que dizem, mas eu fui chamado aí no mundo inteiro. Sim, você foi chamado aí no mundo inteiro. Mas você só vai para outros lugares se você for enviado. E você é sempre enviado por uma igreja local. Desde os apóstolos. É assim. Ninguém é enviado por si mesmo. Há uma igreja local que a pessoa é vinculada. Então ela é enviada. Então a gente tem visto hoje que as pessoas tratam isso de forma muito banal. Não tem nenhum compromisso. E ainda se sentem ofendidos quando a gente fala. Eu falo, por exemplo, Fulano, você não é um membro. Você é um convidado, né? Como é que se diz? Um visitante. Pode botar meu nome aí no meu nome? No hall de membros. Mas você não tem assim esse compromisso. Tenho! Como assim? Último para a gente concluir. Irmãos, e eu deixei por último, eu não vou prolongar, mas só essa frase eu creio que já vai instruir os irmãos em relação ao que eu quero dizer. A santificação progressiva e contínua. A gente já falou em várias passagens, mas eu não vou abrir, os irmãos se quiserem, podem ler em Apocalipse 22, o santo santifique-se mais ainda. O limpo, limpe-se mais ainda. Eu e você nunca vamos atingir um estado de santidade aqui na terra que a gente não tenha que se santificar mais. A gente nunca vai atingir um ponto onde a gente diz, não, agora eu sou um crente perfeito. Agora eu atingi todas as metas possíveis e não tem mais o que santificar na minha vida. Só quem fala isso é o hipócrita. Porque um cristão verdadeiro, ele sabe o quão distante ele está de onde ele deveria estar. Isso não é para a gente se sentir desmotivado, mas pelo contrário, para a gente ser motivado a correr a carreira que a gente é chamado a correr, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Mas a gente tem percebido no movimento evangélico dos nossos dias que não se fala mais nessa santificação progressiva. Parece que se você aprender, como uma vez chegou lá na congregação, na Boca do Rio, uma pessoa disse, pastor, aqui você faz discipulado? Eu disse, faço. E quais são os dias do discipulado? Os dias de culto. Então depois do culto tem o discipulado? Eu digo, não, no culto é o discipulado. Mas como é o discipulado que vocês praticam aqui? Você vem, você congrega. Você presta atenção na pregação, você vai conhecendo a Bíblia e você vai se tornando um discípulo de Cristo melhor a cada dia. Não, pastor, eu estou falando de um curso de discipulado. Aqueles assim que você tem 10 aulas e você recebe um certificado. Eu tenho meu certificado, eu sou um discípulo certificado. Não existe isso, não. Mas é isso que as pessoas querem. Nos nossos dias, por exemplo, se a pessoa tiver um diploma de teologia numa faculdade, conceituada, parece que isso é suficiente para ela pregar em qualquer púlpito e falar qualquer coisa, mesmo que não seja bíblica, mas tem diploma de teologia. Então a gente tem que ter cuidado. A evidência que nós somos eleitos é se a gente vive uma vida santa. E a gente vive uma vida santa, a evidência que a gente vive uma vida santa é que a gente está sendo santificado mais ainda. Todo dia. Todo dia a gente está sendo transformado, todo dia dói. É como se a gente fosse, um pedaço
de rocha sólida e o escultor, que é o Senhor, estivesse esculpindo quem devemos nos tornar. E dói cada vez que ele tira uma lasca. Dói. Mas é para o nosso bem. A santificação é isso, irmãos. Ela é progressiva e ela é contínua. Existem coisas que você sabe hoje, que você se sente mal hoje, que há um ano atrás você não se sentia. Que você achava até que isso é normal. Que todo mundo faz isso e que, portanto, você também estaria autorizado a fazer. Mas à medida que a palavra foi entrando em você, à medida que o Espírito Santo foi agindo em você, você foi vendo, não, isso não é normal. Pelo menos não para mim, que fui comprado pelo sangue do Senhor. E eu não posso mais aceitar isso na minha vida. E então você começa a lutar contra aquilo. Não é que você vence aquilo. A gente começa a lutar contra. A evidência de que você está combatendo o bom combate da fé é a sua luta contra o pecado, mais do que a luta contra espíritos imundos. Expulsar demônios é mais fácil do que vencer pecados no coração. Não estou dizendo que expulsar demônio é fácil, não. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que lutar contra o pecado, para nós, é muito mais difícil. Até porque o Senhor não nos deixará combater um combate que a gente não possa suportar. Então o Senhor não vai colocar a gente para brigar corporalmente, fisicamente, com demônios que são muito mais fortes que nós. Mas a gente tem que lutar contra o pecado. Desde a época de Caim, que não deu ouvidos ao Senhor. Caim, o pecado está na porta, está batendo para entrar. Não me deixe. Porque se ele entrar, ele vai trazer destruição na sua casa. E trouxe. Mas parece que a igreja hoje se esqueceu. O pecado entrou na igreja e invadiu os púlpitos. E aquilo que deveria ser combatido por nós tem sido o quê? Incentivado. Igrejas imorais. Igrejas que incentivam namoro. Pessoas que estão, fazendo coisas que nem convém falar entre os santos. E que aquilo é tratado de maneira natural na igreja. Pessoas onde tem culto, igrejas onde tem culto que você é ensinado a se tornar rico. Mas como assim? Tem uma forma bíblica secreta para você se tornar um milionário de Deus. A pessoa ensinando. Teve uma louca aí, uma bispa, que ela desenvolveu uma espécie de maquiagem ungida, que é para as varoas ficarem mais bonitas. Só pode ser brincadeira. Se fosse brincadeira, né? Mas é verdade. E o pessoal compra. Você fala, não é possível isso, irmão. Aí você vê um casal, né, diabólico fazendo um programa chamado Casamento Blindado. Por que você vê isso na vida? Não tem casamento blindado, irmãos. O que tem é cristão vigilante, cristão de oração. E ele vai orar pelo casamento. E às vezes o cônjuge mais fraco vai ser instrumento para atingir o cônjuge que é espiritual. E ele vai ter que provar que é espiritual. Suportando em amor o cônjuge mais fraco. Não, pastor, aí não. Aí é blindado. Aí vamos blindar. Blindar é melhor. Por que a gente quer ouvir? Por que essas mentiras invadem o púlpito? Porque é o que as pessoas querem ouvir. Não suportarão a sã doutrina e levantarão para si mentirosos, mestres da mentira, para pegar a mentira que os ouvintes querem ouvir. Esse é o movimento evangélico dos nossos dias. E a gente não pode ficar omisso em relação a isso. A gente não pode achar, não, mas eu sei a verdade, quem não sabe que se exploda. Significa que você não sabe a verdade, então.
Porque quem sabe a verdade, ele tem um sentimento que é explícito nas seguintes palavras: eu faço de tudo para com todos, para, se possível, esse é quem eu for alcançado pela verdade. Então, quando nós abrimos aqui hoje em Lucas 24, irmãos, e a gente não saiu em momento algum da pregação de Lucas 24, muito pelo contrário, a gente apenas deu um enfoque um pouco diferente, mostrando por que aqueles 2 discípulos que viram Jesus voltaram rapidamente para falar com os demais. Por quê? Porque eles sabiam o que era não acreditar na ressurreição do Cristo ressurreto. Como eles estavam cegos, Jesus estava do lado deles e eles não perceberam. E eles tinham noção de que os seus irmãos que estavam em Jerusalém estavam na mesma situação. Então eles foram movidos de compaixão e misericórdia e eles saíram tarde. Já ia anoitecer. Saíram correndo, imagine. Um trajeto que eles foram caminhando 3 horas, eles saíram correndo como os loucos. Porque eles percebiam a necessidade que aqueles irmãos tinham de ouvir o que eles ouviram de Jesus. Dispostos a fazer sacrifícios, não sacrifícios para a gente ser salvo, não sacrifícios para que outros sejam salvos pelo nosso sacrifício, não, mas a gente se esforça para que as pessoas conheçam o sacrifício de Cristo, que é o que salva. E aí a gente não mede esforços, a gente não tem mais nenhum tipo de limitação. Se tiver que fazer, sair de um país e ir para outro, vamos, o Senhor está mandando? É isso aí, vamos lá. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, a entender isso. Se tem um campo missionário nos nossos dias, é o movimento evangélico. O movimento evangélico do Brasil, que é o nosso país, né, a nossa língua lá, português, a nação que nascemos. O movimento evangélico dos nossos dias é um dos maiores campos missionários. Pessoas que dizem conhecer a Jesus Cristo nem sabem qual foi a obra que ele veio fazer aqui na terra. Por isso que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Ó Senhor, ajuda-nos a ter amor. Ajuda-nos, Senhor, a manter a fé, a não perder a esperança, Senhor, de que a Tua palavra se cumpre e se cumprirá. Por isso, livra-nos, Senhor, de pensamentos de desistir. Livra-nos de um esfriamento espiritual, Senhor, que é praticamente inevitável na vida daqueles que não vigiam e oram todos os dias. E creio que muitos dos irmãos também somos culpados de não vigiarmos e orarmos como deveríamos. E por isso sentimos o nosso coração se esfriar. Louvado seja o Teu nome, Senhor, que aqueceu nossos corações essa noite, na necessidade que temos de alcançar perdidos, pregando o Teu Evangelho, como fomos alcançados pelo Teu Evangelho, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos protegidos e a lutarmos contra as influências malignas que tentam tirar todo o nosso vigor, fazer com que a gente se desgaste tanto com as coisas do mundo, que a gente não tenha tempo para as nossas obrigações espirituais, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver, e os nossos ouvidos para que constantemente possamos ouvir a Tua voz, nos chamando e nos guiando, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor ao Teu nome. Não nos deixa, Senhor, infrutíferos. Livra-nos de viver um cristianismo omisso, mas pelo contrário, Senhor, que o Espírito que nos concedeu nos encha de coragem, de amor, de domínio próprio, para cumprirmos cabalmente
um ministério de evangelismo que foi entregue na mão de todos os crentes. Embora uns possam ser chamados para a obra de pregar em público, mas todos fomos chamados como evangelistas, convidando pessoas que ainda não conhecem a Ti e muitos que acham que conhecem a Ti para Te conhecerem de verdade, como nós conhecemos o Senhor pela Tua graça que nos alcançou. Não nos deixa, Senhor, desistir. Mais uma vez eu Te rogo. Não nos deixa também, Senhor, nos tornarmos desestimulados e desestimulando a outros com a nossa apatia e frieza. Mas que haja em cada um de nós fervor espiritual, Senhor. Um fervor espiritual que seja visível por todos. Pois é isso que o Senhor merece. Nada menos do que isso, Senhor. Ajuda-nos a, como verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade, sermos também embaixadores de Cristo, como se o Senhor exortasse por nosso intermédio. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir essa missão tão linda, tão maravilhosa, tão honrosa para nós, e que o mundo tenta de todas as formas evitar que nos dediquemos a ela. Mas cremos, Senhor, que o Teu poder e a Tua graça é muito mais poderoso do que qualquer impiedade do mundo, para nos manter firmes no ministério que o Senhor nos concedeu o privilégio de exercer para Ti, Senhor Jesus. Oramos mais uma vez por essa comunidade de Cosme de Faria, Senhor. Nós não temos o poder de ir de casa em casa chamando os Teus eleitos e nem fomos chamados para isso fazer. Mas o Senhor tem. Que pessoas sejam atraídas, Senhor, para ouvir a Tua mensagem, que nós estejamos preparados para apresentar a Tua mensagem e que vidas sejam salvas, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúdem-se mutuamente e diga para você, Jesus nos deu o privilégio de servir.